Então, coloquei aqui já três trabalhos. Vamos colocar nessa sequência aqui. Ô, Lucas, boa tarde. Tudo bem, Lucas? Aí a gente coloca um intervalo para perguntas dos avaliadores. Opa, permitir. E a gente vem com os outros trabalhos. Bom, beleza, gente. Então é isso daqui, tá? Acho que já dá para a gente ir começando. Então nós vamos seguir essa sequência, tá bom? Primeiro, o grupo do etanol de mandioca. Aí depois terminou, a gente já entra com análise do grau de recalque e comprimento de contato do cavaco na ferramenta de corte para diferentes condições de usinagem de um porta-ferramentas refrigerado internamente com nanorefrigerantes. E o terceiro trabalho, o projeto robô autônomo. Aí a gente dá uma pausa para as perguntas dos avaliadores e logo já retorna com os outros três trabalhos, que são o robô autônomo de desvio por contato com haste detectora, e dois outros trabalhos que têm o título parecido, né? O quinto vai ser o robô desviador de obstáculos, e o sexto é o robô que desvia de obstáculos. Então a gente vai seguir essa sequência, lembrando aí daquelas instruções que nós tivemos no começo. Então, se alguém não tiver o apresentador, na sequência vai para o final, tá bom? É o pessoal do grupo do etanol de mandioca, então eu vou pedir que eles se posicionem, já pode começar a abrir as telinhas aí, para dar um oi para gente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Adriele, quem mais? É só você aqui, Adriele? Não, o grupo inteiro. Ana Beatriz, Camila, muito bem. Gente, eu vou deixar, Regina também, eu vou deixar que vocês comecem. Opa, deixa eu começar aqui a gravar, né? Ah, já tá gravando. Que bom. Então tá bom. Boa tarde, eu sou a professora orientadora desse grupo. Vocês estão vendo, eu estou compartilhando a apresentação delas, vocês estão vendo ou não? Para mim não tá aparecendo. Ainda não, Carla. Tá, deixa eu ter. Só um instante, gente. Apareceu, né? Agora foi. Gente, posso começar a contar aqui 10 minutinhos para vocês? Sim. Vamos lá, então. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos, eu me chamo Adriele, é um prazer estar aqui hoje. Bom, nós somos do Instituto Federal Campus Natão e somos do terceiro técnico em açúcar e álcool. Meu grupo é formado por mim, pela Heloísa Gevesier, Ana Beatriz, Giovana e Letícia. Junto com o projeto integrador, nós elaboramos o etanol da mandioca e temos como orientadora a professora Carla. O objetivo do grupo é fazer o etanol da mandioca, que é uma das principais fontes de energia renovável e também é um produto de alto valor agregado para as empresas. A mandioca, a diferença dela para a cana-de-açúcar é que a cana-de-açúcar ela não é produzida em todos os lugares, já a mandioca é adaptada em qualquer ambiente. Bom, como uma das vantagens, a mandioca apresenta várias delas. Em relação a outros cultivos, possui fácil propagação, elevada tolerância a longas estiagens, rendimento satisfatório, mesmo em solos de baixa fertilidade, ou seja, o solo não precisa ser bem fértil para sua plantação. Pouca exigência em insumos modernos e ela tolera qualquer tipo de pragas e doenças entre muitas outras. A mandioca também possui algumas desvantagens. Entre os fatores negativos está a oscilação do teor do amido da mandioca
Está também a usina de lavagem, que atualmente tem como objetivo retirar películas que causam grande perda de açúcares, e também tem a oscilação de preço, que causa... E tem a forte oscilação de preço para aquisição da matéria. O objetivo nosso foi produzir o etanol através da mandioca, que é mais fácil de ser plantada, aí aqui onde nós moramos, é mais fácil de encontrar também. Luísa, Eu só acho que tem alguém mudo. Gente, desculpa que a minha internet tinha caído. Eu vou falar sobre os materiais e os métodos. Os materiais usados, o principal foi a mandioca triturada. Os métodos foram divididos em 3 etapas. A primeira etapa foi a moagem e a hidrólise ácida. A segunda etapa foi a fermentação. E a terceira etapa, a destilação. As livrarias e os utensílios que a gente usou foram o liquidificador industrial, o aparato de fermentação e o aparato de destilação. A moagem é o processo utilizado no preparo inicial da matéria-prima, para aumentar a área de contato. Foi moído 200 gramas de mandioca e suspendeu-se em 500 ml de solução de ácido sulfúrico, a 1% volume. Colocou-se em autoclave por 1 hora, a uma temperatura de 127 graus Celsius, a 1,5 atm. A quebra do amido foi realizada através da hidrólise ácida, já que em condições básicas a ligação de açúcares é estável. A reação complexa resultará em apenas glicose. Próximo. A reação química foi utilizada a levedura Saccharomyces cerevisiae para fermentar o mosto. Misturou-se a levedura ao mosto em temperatura ambiente, deixando em repouso por 4 dias. Após o 4º dia, a solução resultante da fermentação foi colocada no sistema de destilação e recolheu-se destilado entre 78 a 80 graus Celsius. A gente teve um caldo inicial de 9,4, que foi ajustado com sacarose para 17,3. E o pH do caldo inicial foi de 0,5, a gente estava muito ácido por conta da hidrólise ácida, aí a gente ajustou com hidróxido de sódio, foi para 4,7. E o valor de destilado foi 0,5 do teor alcoólico. E concluindo o nosso projeto, o objetivo foi atingido, mas ainda houve algumas complicações, como na prática no laboratório. A gente teve que ajustar o nosso pH, e com o ajuste precisou etanol ácido sulfúrico. E por conta disso, o caldo ficou muito ácido, tendo o valor de 0,5. E teve alguns erros técnicos que na hora que a gente foi tentar ajustar esse valor, ele foi para 7. Aí ele ficou muito básico. Então precisou ser ajustado junto com o ácido tartárico. E é isso, esse foi nosso projeto. Obrigada a todos pela atenção. Muito bem, gente. Parabéns. Parabéns pela apresentação. Agora vamos aí seguindo aquele programa, né? Aquela dinâmica. A gente passa para o segundo grupo agora. Análise do grau de recalque e comprimento de contato do cavaco na ferramenta de corte para diferentes condições de usinagem de um porta-ferramentas refrigerado internamente com nanorefrigerantes.
Vou pedir então para o pessoal do grupo que já está por aí, vai abrindo a câmera para a gente dar uma olhadinha. Carla. É Carla, não, Anne. Anne, então, A o Carla- grupo sou eu. Tem mais alguém, Anne? Não, eu sou eu mesmo. É só você? Então É. tá bom, eu vou me colocar aqui em mudo, né? Vou cortar a minha imagem e você fica à vontade para começar, tá bom? Tudo bem. Já vou apresentar. Eu não sei se está aparecendo. Alguém, por favor? Aparece sim, Anne. Tá? Tá aparecendo sim. Você pode só passar o slide, porque alguns não estão passando? Ótimo. Pode dar início. 10 minutos, por favor, tá bom? Tá bom. Vou começar, tá? Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Anne Caroline, sou estudante recém-formada do curso Técnico em Mecânica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do campus Itaquaquecetuba. Faço parte do programa de iniciação científica, do qual sou bolsista, tendo como orientador o professor e doutor Renan Fragelli. O nosso projeto ele é intitulado como Análise do grau de recalque e comprimento de contato do cavaco da ferramenta de corte para diferentes condições de usinagem de um porta-ferramentas refrigerado internamente com nanorefrigerantes. Bom, aqui constam alguns elementos que vão ser utilizados durante a apresentação. Bom, o cenário de aperfeiçoamento que envolve as tecnologias de fabricação mecânica, eles reafirmam a necessidade constante em obter peças com elevada qualidade de acabamento superficial e estreitas tolerâncias dimensionais. Sabemos que durante o processo de usinagem, a ferramenta é importante que a ferramenta de corte ela seja conservada para obter peças com esses parâmetros. Porque durante o processo, ela está sujeita a altas tensões e temperaturas elevadas, o que acaba diminuindo a vida útil da ferramenta de corte, que é a interface de prata, e, consequentemente, afeta na qualidade do produto final. É por esse motivo que diversas alternativas estão surgindo para buscar sistemas de lubrificação e refrigeração para aumentar a eficiência desse processo de usinagem e evitar alguns dessas complicações. Como dessas alternativas, surgem os fluidos de corte. Os fluidos de corte, eles são materiais que ajudam na lubrificação e refrigeração da ferramenta e da peça de trabalho. Além dessas coisas, eles também ajudam na refrigeração, na retirada de calor e também contribui para não... esqueci a palavra. Ajuda para evitar a corrosão da peça e da ferramenta de trabalho também. Porém, apesar desses pontos positivos, a utilização de fluidos de corte, elas trazem complicações e implicações econômicas, ecológicas e de saúde humana. Econômicas porque é necessário o armazenamento, o tratamento e o descarte adequado desses materiais. Ecológicos porque muitas empresas acabam lançando esses resíduos no ambiente sem o menor tratamento, e de saúde humana, porque durante o processo, como tem altas temperaturas ali, o fluido, que antes líquido, ele acaba parcialmente se tornando gás, e aí os trabalhadores, os operadores que estão ali nesse ambiente de produção, acabam inalando, e isso faz mal para a saúde deles. Diversas alternativas surgiram para substituir ou, ao menos, diminuir a utilização dos fluidos de corte. Mas, nesse projeto, nós estamos utilizando um porta-ferramentas que ele é refrigerado internamente com nanorefrigerantes, que foi proposto pelo meu orientador, que, na sua pesquisa de doutorado, que já é finalizada, ele propôs essa alternativa, e é interessante que não é o fluido de corte que é utilizado, não, é um nanorefrigerante, é um fluido, em específico o R141B, com partículas de alumina. Então, ele substituiu os fluidos de corte, que têm múltiplas complexidades, por nanorefrigerantes. E, para vocês compreenderem, para quem não sabe, um porta-ferramentas, como o próprio nome diz, que está aí nessa figura 3, ele é um dispositivo que vai comportar a ferramenta de corte, que é uma interface de prata que fica nesse local aqui onde está o mouse. Ela ajuda no processo de usinagem. Nessa figura aqui, na figura 2, dá para ver a parte interna desse porta-ferramentas. Bom, o processo que ocorre nesse modelo de porta-ferramentas é o seguinte: o fluido, ele entra
por tubos nesse canal de entrada, e quando ele entra em contato com a interface de prata que está fazendo o trabalho dela, que é cortando o material. Então, ela está muito quente, o que acaba que o fluido, ele vira gás, e é por isso que nessa parte vermelha, tá essa parte vermelha, porque ele está sujeito a altas temperaturas, então ele acaba essa interface de prata, ela justamente transfere o calor que está nela para o fluido, e aí ele sai pelo canal de saída e vai direto para os canais de circulação que estão abaixo, que basicamente tem as bombas e os condensadores. Nesse projeto, nós selecionamos 24 condições de corte experimentais que foram realizadas na pesquisa do professor Renan Fragelli. Essas condições, elas foram selecionadas conforme aquelas que apresentaram o maior número de passes até atingir o fim de vida da ferramenta. Ou seja, o fim de vida da ferramenta é quando o desgaste está tão alto que a ferramenta pode até quebrar. Então, essas condições foram aquelas que apresentaram o maior número de passes. Então, cortou uma vez, cortou 2 vezes. Aquelas que apresentaram o maior número de passes foram as selecionadas, foram as 24. Foram utilizados os métodos de corte a seco, que é aquele quando não tem nenhum fluido de corte. Tem o abundante, que é aquele fluido de corte que está sendo injetado, e a refrigeração interna, que justamente era nas partes internas para ajudar nesse processo de refrigeração. Os corpos de prova utilizados nessa experiência foram contínuos e segmentados. Eles foram fabricados com aço ABNT 1045 e foram 2 tipos, o contínuo e o segmentado, que é esse daqui que está sendo mostrado na imagem. Bom, como objetivo, nós temos calcular o grau de recalque e estimar o comprimento de contato do cavaco na ferramenta de corte para diferentes condições de usinagem de um porta-ferramentas que ele é refrigerado internamente. A partir disso, nós vamos conseguir calcular o grau de recalque a partir das amostras de cavaco que nós temos e depois realizar uma comparação com o comprimento de contato do cavaco na ferramenta teórico que nós vamos obter com os reais. Para desenvolver nossa pesquisa, nós selecionamos 3 amostras de cavaco para cada uma das 24 condições operacionais que eu falei anteriormente. Os cavacos eles foram selecionados conforme o grau de uniformidade e referente ao último passe de cada uma dessas condições. Então, a última condição chegou ali, fim de vida da ferramenta, coletou o cavaco e separou. Esses cavacos, 3 amostras de cada uma das condições experimentais que nós utilizamos. Para quem não sabe o que é um cavaco, pensa assim, uma laranja e uma faca. A faca seria a ferramenta de corte e a laranja a peça. E conforme você vai descascando a laranja, vai saindo a casca. Essa casca seria o cavaco. O cavaco, então, eu não sei se dá para ver, mas o cavaco, eles são pequenas lascas desse material que foi retirado da peça. Esse daqui, nós temos 3 tipos, que é o infíton, o helicoidal e o espiral. Eles são dessas formas devido às condições operacionais de usinagem que foram escolhidas. Mas, basicamente, é isso. São lascas de material que foram retiradas ali da peça de trabalho que estamos trabalhando. Bom, nós estamos agora na etapa de registrar nós já realizamos o registro do comprimento de contato entre cavaco e ferramenta. Nós realizamos, através de um programa computacional, pegamos imagens microscópicas desse comprimento de contato e realizamos as medições, 3 medições para cada uma das condições operacionais. Para cada ferramenta de cada condição, nós realizamos essa medição, 3 medições de cada um. Nós agora estamos na etapa 3, que é a etapa de registro da espessura do cavaco. Por quê? Porque com a espessura do cavaco, a gente vai conseguir aplicar nessa fórmula. O RC é o grau de recalque. E o LC é o comprimento de contato do cavaco com a ferramenta de corte. Primeiro, a gente está realizando a espessura. A espessura é o H', é esse H' que está aí. E o H, nós já temos, que é a espessura de corte. Então, o H' é o cavaco depois de ser deformado, depois de ser retirado da peça. Com esses dados, nós vamos ter o grau de recalque. E, a partir desse grau de recalque, nós vamos aplicar no comprimento de contato do cavaco com a ferramenta de corte e adquirir esse dado teórico do comprimento de contato. Porque nós já temos o real, que foi aquele que eu disse, que a gente utilizou as imagens dos microscópios para realizar as medições. A partir disso, vai ser possível realizar a comparação entre esse dado teórico e o dado real, e assim verificar a eficiência da aplicação desse modelo de porta-ferramentas que é refrigerado internamente. Bom,
como resultado, nós temos essas imagens. Para vocês entenderem o que é o comprimento de contato da ferramenta de corte, deixa eu ver aqui. É essa parte aqui, ó. É a região de escorregamento. É a ferramenta aqui, e aqui é o cavaco. Ó, quando ela corta a peça, esse cavaco aqui, ele está escorregando. Essa região aqui, é essa região aqui, que está na imagem. É a região de escorregamento, é onde o cavaco vai sair após ser retirado da peça. E foi aí que eu realizei a medição das 24 ferramentas de corte, para cada uma das 24 condições operacionais. Então... Oi, Anny, desculpa, Fia, 1 minuto, tá bom? Para ir fazendo o encerramento da apresentação. Eu já estou finalizando. Então, eu realizei 3 medições dessa daí, e são essas daqui. E como durante o decorrer do nosso trabalho, a gente sempre buscou prestar informações precisas e confiáveis. Por isso que eu realizei 3 medições e achei a média entre elas, e também calculei o desvio padrão para cada uma das respectivas condições de usinagem. Bom, como essa pesquisa ela ainda está em desenvolvimento, nós não temos conclusões precisas, mas após a sua finalização vai ser possível mostrar a vantagem da aplicação desse modelo de porta-ferramentas, já que ele é essencial para contribuir no desenvolvimento da usinagem, porque ele evita aquelas complexidades que eu falei anteriormente, que é econômica, ecológica e de saúde humana. Ele é essencial. Então, eu acho que é isso. Essas aqui são as referências que nós utilizamos para a construção dessa apresentação. As demais referências para a nossa pesquisa estão no nosso material. E obrigada, é isso. Obrigada pela atenção. Parabéns, Anny. Obrigada. Obrigado pela apresentação aí, tá bom? Vamos seguir agora para o trabalho 3 aqui. Depois desse terceiro trabalho, então, a gente abre para as perguntas dos avaliadores, tá bom? Então, projeto robô autônomo, cadê o grupo? O grupo veio, será? Projeto robô autônomo. Você está vendo alguém aí, Lucas? Alguém abriu a câmera aí para você? Aqui para mim não está aparecendo. Ainda não, Adriel, nem no chat. Caso o grupo não apareça, a gente pode subir a próxima apresentação e aí a gente dá mais uma chance para ver se o grupo aparece depois. Mas ninguém do grupo está por aqui. Vamos fazer isso então, né? Vamos. Vamos subir aqui o grupo 4, robô autônomo de desvio por contato com haste detectora. Então, grupo 4, robô autônomo de desvio por contato com haste detectora. Tá aí o grupo? Estou sim. Eu estou representando o grupo aqui. Beleza. Só você que vai apresentar, Gabriel? Isso. Então, tá bom. Gabriel, eu vou aqui, então, congelar a minha imagem, o meu som, e você fica à vontade, tá bom? 10 minutinhos. Certo. Vou iniciar uma apresentação vamos aqui. esperar carregar aí. Certo. Apresentação, né? Pode começar. Perfeito. Só vou deixar carregar aqui e ocultar. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Dias Ponsoni. Eu sou do Instituto Federal de Ciências de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Guarulhos. Eu estou representando um grupo aqui que tem mais pessoas além de mim. Então, Crislane Camille, Larissa de Souza Oliveira, Larissa Fátima e Laísa Costa. Nosso orientador é o professor Ket Rusberg. Viemos com esse projeto de robô autônomo de desvio por contato com haste detectora, que para essa apresentação eu vou me referir a ele como Barata, um robô baratinho que a gente desenvolveu. Então a gente vai passar por alguns tópicos aqui durante a apresentação. Então, introdução, metodologia de materiais, resultado, discussão, conclusão e considerações finais e referências. Introduzindo, a gente está no 4º ano do ensino médio integrado técnico de mecatrônica. Então, vimos muitos conceitos mecânicos e eletrônicos ao longo de todo o curso. E a ideia desse projeto é aplicar um pouco disso depois de 2 anos remoto. Então, além de conceitos mecânicos e eletrônicos sendo aplicado materialmente, a gente tem um incentivo no estudo de robótica. Então, conforme o desenvolvimento do projeto, a gente viu que tinha essa possibilidade e a gente fez de uma forma simples e objetiva. Ótimo para iniciação infantil na robótica.
Então, um projeto, além de tudo, educacional, além de divertido. A gente tem uma disciplina, que é Laboratório de Manufatura e Robótica, mestrada pelo professor Ket Rosberg. Nela, vemos o conceito de robô. Então, um robô, esse conceito vem mudando ao longo da história por todas as revoluções industriais e tudo mais. É um conceito que está em constante mudança. Então, segundo essa autora, do livro que a gente teve como referência, Introdução à Robótica, ela diz que um robô é um sistema autônomo que existe em meio físico, pode sentir o ambiente e agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Então, para ser um robô de fato, ele precisa atingir esses 5 tópicos. Então, ser autônomo, existir no meio físico, sentir o ambiente, agir sobre ele e ter um objetivo. Baseado nisso, a gente, então, veio com uma ideia simples. Um robô, só que sem usar microcontrolador. Então, os primeiros robôs na história, aqui eu não tenho um exemplo no slide, mas o primeiro robô da história não existia no período dos microcontroladores ainda. Então, existia uma forma antes disso. E essa foi a ideia que a gente quis trazer. Então, aqui a gente tem alguns componentes que a gente usou nele. Então, 2 microswitches, 2 minimotores de 1,5 a 3 volts, um suporte de pilhas, uma mini chave gangorra para ligar e desligar, 2 pilhas AA de 1,5 volts, uma bateria de 9 volts, um clipe conector da bateria, obviamente, alguns LEDs, então todos 6 LEDs ali, um único resistor e uma terceira chave switch para ligar e desligar uma partezinha. Então, se a gente for somar o valor de todos esses componentes, fica em torno de 30, 35 reais. O que, se você for comparar com o Arduino, por exemplo, que muitas vezes é usado nesse momento, ele custa mais de 100, um único kit, um único Arduino. Então aqui a gente tem uma gama inteira de componentes que fica mais barato. Então esse é o sistema. Essas bolinhas aqui são os LEDs. Então eles são diodos, que permitem a passagem em um único sentido da corrente. E a gente usou esse circuito esquemático porque é um jeito simples de ilustrar. A gente consegue... Desculpa que eu acho que tá passando o carro da política aqui na rua, mas... aqui a gente está um simulador, e esse é o circuito. As 2 pilhas AA de 1,5 volts, elas são encontradas aqui. Aquela primeira chavinha liga e desliga. As 2 antenas, elas são esses microswitches. Então, são essas 2 antenas, aqui ó, os 2 microswitches, as 2 antenas que alongam. Então, um microswitch que está na esquerda, a antena vai até a direita e vai ser acionada na direita. A ideia é que o robô fique ligado, ele vai para frente. Então, quando uma dessas antenas é acionada, ou seja, por contato da haste, ele aciona o microswitch e com isso ele desvia. Então, sem o microcontrolador, a gente tem um sistema analógico elétrico, né, que consegue mudar o sentido do motor. Então, aqui iniciando a simulação, continuar aqui. Inicialmente, tudo parado, correto. E quando a gente, aqui, colocando o mouse em cima, a gente consegue ver que é um diodo. Então, um diodo está para cima, o outro está para baixo, só para a gente conseguir identificar essa troca da corrente, ou troca da direção da corrente. Então, quando a gente liga aqui, a gente fecha o circuito com uma única pilha. Então, essa única pilha vai estar fazendo a alimentação dos 2 motores. Uma pilha tem 1,5 volts, então os motores de 1,5 volts são o suficiente. De 1,5 a 3 volts, para ser alimentado com as 2 pilhas também. Quando a gente fecha o contato de uma das antenas, a gente inverte o sinal. Então aqui a gente consegue ver que tipo, estava circulando num sentido e agora está circulando no sentido oposto. Então a gente inverte a conexão usando uma corrente contrária, agora utilizando as 2 pilhas. Então, assim que a barata ela identifica um obstáculo na frente dela, ela vai desviar, e assim que ela desviar, o contato com a haste é solto. E aí ela volta a andar para frente. Ela volta no seu estado padrão e vai continuar andando para frente, assim ela vai desviando. Então, se por um acaso ela bater de frente, as 2 hastes são acionadas, os 2 motores girão ao contrário. Essa demonstração pode ser feita com ela desligada e a gente pode fazer isso mais para frente com ela aqui. Voltando à apresentação. Vamos lá. A montagem era para ser a mais simples possível. Então, se a gente for ver a carcaça mesmo dela aqui, a gente só tem todos os componentes com alguns palitos e cola. Então,
A gente tentou fazer isso para ser de baixo custo, só que, como uma apresentação um pouco mais formal e tudo mais, a gente fez um casezinho de 3D modelado, impresso em PLA laranja. Então, ele tem esse encaixe que vai por cima, só por uma maneira estética. Aqui tem um segundo circuito, que eu não mostrei, mas é um circuito de interrupção só para acender esses 2 LEDzinhos da cabeça. Quem inserir esses 2 LEDs no primeiro circuito poderia ficar complexo. Então, como a ideia é ser simples, tanto para ensino ser mais facilitado, quanto para a aplicação disso, então a gente resolveu separar um segundo circuitinho só para ligar a cabeça. Para testar, a gente desenvolveu uma pista. Aqui são alguns pisos com papelão em volta e a gente testou ela dentro desse circuito, demonstrando a eficácia. Aqui tem alguns vídeos de resultado. Então, aqui tem não sei se na transmissão vai dar para ver, mas tem alguns fiozinhos aqui no motor. E conforme a gente aperta ali, a gente consegue ver ele invertendo o sinal do motor. O próximo slide. Em cima da barata, como uma forma de poder visualizar, junto com os motores a gente colocou em paralelo alguns LEDs. Então, aqui, essa primeira simulação que eu demonstrei, onde ele consegue, um vai para frente, um vai para trás, enquanto o outro vai para frente e inverte, conseguindo desviar dos obstáculos. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente só inseriu alguns LEDs. Então, o LED vermelho é que está indo para trás e o LED verde é que está indo para frente. Então, quando a gente liga uma das hastes, ela inverte isso, que é a barata desligada, fazendo essa inversão dos sinais. Vou voltar a apresentar em tela cheia para conseguir ver melhor. Gabriel, 2 minutos, tá bom? Certo. E aqui é um vídeo de apresentação da barata andando na pista que a gente desenvolveu. Ela é ligada bonitinho. Vou dar uma acelerada no vídeo, então, para que a gente tenha pouquinho tempo. E aqui a gente consegue ver ela batendo e ela vai desviando. Então, o objetivo dela é divertir, além de ensinar. A pista ficou um pouco pequena e ela travou naquele pedacinho ali. Mas a gente consegue visualizar bem como que funciona essa parte dela invertendo o motor e vai girando. É bem simples. A conclusão, a gente atingiu todos os objetivos que a gente planejava. Então, ela bem aqui. Então, para ser de baixo custo, para ser fácil de aprender, para ser fácil de ensinar, para ser fácil de comprar, caso você queira. Então, a gente não pretende vender, mas a gente pode disponibilizar tudo isso que a gente apresentou. Essa é a minha conclusão, minha consideração final. Ela foi baseada em um vídeo que a gente assistiu e editou. Então, a gente viu um projeto e adaptou ele para ser mais simples e ser mais fácil de explicar. Então, essas minhas referências. E muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da proposta. Parabéns, Gabriel. Ótima proposta. Até faria uma sugestão. Compartilha com a gente esses links desses vídeos aqui no chat, para o pessoal poder ter um acesso também, poder assistir com maior qualidade dos seus locais, tá bom? Claro, eu vou postar aqui já. Beleza. Muito bem, muito bem. Parabéns, Gabriel. Boa sugestão aí, Lucas. Pessoal, então agora a gente vai dar sequência para as colocações dos avaliadores, perguntas, se houverem, né? Então a gente tem esse momento aqui agora, e na sequência a gente vai chamar o que a gente acha, o que você acha, Lucas? A gente chama o 5 e o 6 e depois chama o 3 novamente no final? Vamos só ver se o pessoal do 3 chegou. Entraram mais 2 pessoas. O pessoal do grupo Projeto Robô Autônomo já está aí? Acho que não, né? Ainda não. Então, acho que podemos passar para o bloco mesmo. Uhum. Então, a gente faz os avaliadores. Alguém tem alguma pergunta direcionada para os grupos que apresentaram? Oi, pode falar, Nayara. Bom, eu na verdade, eu queria parabenizar os 3 grupos. Eu acho que são propostas
extremamente viáveis, né? Mas eu vou, assim, é mais acho que uma curiosidade. Então, para o primeiro grupo, eu não sei se tem alguém aí ainda, se tem alguma ideia, não sei se foi pesquisado, um único tipo de mandioca, ou se tem alguma, dentro, né, da gama da espécie, se tem algumas outras espécies que talvez possam também ser estudadas. Eu acho que essa fica para o primeiro grupo. Você quer que eu faça as 3 juntas e aí os grupos respondem, ou você prefere que eu faça uma de cada vez? Eu acho que se são perguntas para grupos, pode já ir jogando, e aí eles já vão se articulando na resposta, né? Tá. Para a segunda apresentação, que foi da Anne, eu acho muito interessante, né, essa proposta, e eu não sou da área da mecânica, mas eu entendo a preocupação com a saúde do trabalhador, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? A minha área da construção civil, e a gente sempre fica preocupado com a proteção de quem está trabalhando, quem está fazendo operação de máquinas, né? E eu só queria entender um pouquinho quando ela falou se tem alguma doença que é especificamente designada, né, por conta do método tradicional que é feito, né, e o método dela já traz uma contribuição ali que eu acho que é extremamente importante. Então, eu só queria ver se tem alguma doença já em específico. Não sei se ela sabe, é uma curiosidade, na verdade. E para o terceiro grupo, que é o do projeto do robô, da Baratinha, apesar de vocês talvez não disponibilizarem ali para venda, mas eu acho interessante a possibilidade, não vai ficar nem como uma pergunta, mas eu acho que é um incentivo de vocês procurarem, talvez, parcerias com escolas municipais, escolas estaduais, que tenham, às vezes, no seu currículo, essa iniciativa do estudo, né, da introdução à robótica. Eu sou do campus Votuporanga, a gente tem um projeto de extensão muito bacana que está concorrendo com vários projetos nacionais e sempre tem uma boa classificação. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem dar sequenciamento nesse projeto, né, já que para vocês foi uma coisa também divertida, me pareceu isso, e que teve uma eficiência muito legal, que vocês, sim, tentem expandir esse conhecimento, né, talvez dando suporte para essas atividades de extensão no campus de vocês. Eu acho que se eu falar com a galera do meu campus ali, que tem esse projeto, acho que muita gente vai ficar interessada como fazer essa baratinha aí para ficar divertido no ensino com as crianças que são atendidas pela Prefeitura de Votuporanga. E é isso aí. Muito bem. Obrigado pelas colocações. Agora, antes de passar para os grupos, o Robson levantou a mão aqui, então vamos deixar ele falar também, e aí os grupos vão anotando e respondem na sequência, tá bom? Pode, Robson. Não, eu tenho só para o primeiro grupo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá, então, só para o primeiro grupo, tá? O restante, parabéns aí pela apresentação, todos vocês, tá bom? Queria perguntar sobre o rendimento e qual é o rendimento em relação ao etanol normal, né? Se eles fizeram alguma pesquisa com relação a isso. E qual é o resultado se você, na hora que você coloca no automóvel, qual é o resultado da queima desse combustível, se é o mesmo, se é a água, né? Se é o vapor, tá? Só essas duas. Muito bem, obrigado, Robson, pela contribuição. Agora, só na sequência aqui, a Alana também levantou a mão. Vamos ouvir aqui os comentários da Alana e depois a gente segue com as respostas dos grupos.
Obrigada, Adriel. Parabéns a todos os trabalhos, os 3 primeiros que apresentaram. Eu tenho uma pergunta para cada um. Então, para o primeiro grupo, que eu acho que está mais na minha área, é o da produção de etanol de mandioca. Eu queria perguntar para vocês, eu vi que vocês tiveram alguns problemas operacionais em relação ao pH, então, se há alguma proposta de melhoria para as próximas etapas do trabalho, o que vocês estão pretendendo fazer agora? Para o segundo grupo, para a Anne, né, que apresentou, eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque esse realmente é muito fora do que eu trabalho. Então, eu queria entender melhor o que é o grau de recalque e se existe um valor lá naquele cálculo da equação que você colocou, se existe um valor que seja o ideal. Não sei se a pergunta cabe, porque realmente não é da minha área, mas eu fiquei com essa dúvida do que é exatamente o grau de recalque e se existe um valor ideal para se chegar naquela equação. E do último grupo, eu achei muito interessante o robozinho, eu fiquei pensando, porque eu tenho 2 gatos, que seria um brinquedo muito interessante para eles se movimentarem e ir atrás da baratinha, até o formato mesmo da barata. E vocês fizeram um trabalho voltado pensando no custo, no menor custo, e até comparou com o Arduino. Teria alguma desvantagem da metodologia que você utilizou que o Arduino faz e a sua não? Essa é a minha dúvida. Então, obrigada e parabéns novamente pelos trabalhos. Obrigado, Alana. Bom, eu estou olhando aqui, não temos mais mãozinhas levantadas dos avaliadores, então vamos seguir. Opa, Flávio aqui, Flávio levantou a mão. Boa tarde aí a todos, aí parabéns pelos trabalhos. Eu só não pude chegar antes que eu estava numa outra reunião, mas eu queria saber se foi abordado no trabalho sobre etanol de mandioca, sobre o custo de produzir etanol em relação ao etanol da cana-de-açúcar. Então, eu queria saber se isso foi abordado, se foi abordado, qual seria o custo. Muito bem, obrigado, Flávio, pela colocação. Acho que não temos mais aqui ninguém com a mão levantada, então vamos passar para os grupos responderem, tá? Então, eu vou passar aqui para os grupos na sequência que eles apresentaram. Então, primeiro o grupo 1, depois o 2, depois o 3. Então, vamos lá para o etanol de mandioca. Vocês estão por aí? Estão com as perguntas dos avaliadores? Podem Sim, começar. eu sou a Adriele, eu vou responder a primeira pergunta. Ela fez a pergunta sobre os tipos de mandioca, né, que poderia ser usado e tudo. Bom, a mandioca mais utilizada é a mandioca industrial, que é conhecida como mandioca doce. Também temos a mandioca brava, só que ela não pode ser consumida. Pode ser que para produzir o etanol, ela pode funcionar também, mas nós não testamos com ela, porque aqui na região ela é pouco encontrada por não servir para consumir, né? Então, o que mais tem aqui na nossa região, aqui na onde a gente pegou a plantação de mandioca, é a mandioca doce, que pode ser consumida. Tá ok, Adriele, obrigada. Acho que tinha mais perguntas para o grupo 1, né? Tinham as questões de rendimento. Foram 2 perguntas semelhantes nesse sentido. De rendimento e do custo, né? Isso. E das próximas etapas também, o que eles pretendem mudar nas condições operacionais? Isso. Vamos lá, grupo. Cadê o grupo 1? Eu vou pedir para quando vocês responderem, né, se tudo bem por vocês, abrirem a câmera, né, o pessoal do grupo aí que está respondendo, para a gente ver quem está falando, isso se possível, né? Grupo 1. Já vamos responder, já. Tá ok. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. A gente pode passar enquanto eles se preparam para as perguntas do grupo 2, né? Pode ser.
no cavaco, né? Isso. Então, em relação à primeira pergunta da saúde dos trabalhadores, como eu falei, né, eles estão em contato, então o contato físico, ele pode promover, né, tanto dermatites, eu acho que é assim que fala, até problemas mais sérios na pele. Em relação à inalação desses gases, podem ter problemas pulmonares. Basicamente isso, são problemas pulmonares por conta que eles ficam constantemente, né, inalando aqueles gases, e também em relação à pele, problemas cutâneos mesmo. E a segunda pergunta, em relação ao grau de recalque é a intensidade que o cavaco ele deforma conforme o processo de usinagem, né, que o processo de produção de cavaco. Não tem um valor ideal, um valor específico, assim, para dizer, não, esse daqui é bom porque o grau de recalque é isso. Não. Ele só serve meio como um parâmetro para identificar se a ferramenta teve um maior ou não esforço durante o corte, durante o processo de corte, que é a usinagem. Obrigada, Anne. Perfeito, Anne. Por nada. Com licença, a hora que vocês quiserem voltar para o grupo do etanol de mandioca, é só chamar a gente, tá? Me desculpa aí. Acho que já pode ser agora, né? Pode sim. Se puder abrir a câmera, por favor, Adriane. Durante a resposta só? Beleza, porque agora é outra aluna que vai falar, a gente dividiu certinho. Ah, ok. Boa tarde, gente. Eu sou a Heloísa e eu vou responder a segunda pergunta que fizeram, que foi sobre a queima sobre o resultado da queima. E é do carro também, pode ser do carro. E sai o CO2, né, o carbono. Acho que foi o Robson que fez essa pergunta. Foi falar sobre a terceira pergunta, que é sobre o pH. E que ao invés de a gente ter utilizado a hidrólise ácida, a gente poderia ter utilizado a hidrólise enzimática, onde não teria tanta interferência na acidez do pH. Eu vou responder a 4, que é a diferença dela, porque enquanto uma tonelada de cana produz 85 litros de álcool, uma tonelada de mandioca, ela produziria 211 litros. Então, seria mais barato fazer, porque ela rende mais. Mas ela pode até render mais em questão de litros, só que a gente gastaria um pouquinho mais com a questão da hidrólise ácida, que é uma etapa a mais. Então, teria que fazer a conta certinho para ver a questão do custo. Muito bem. Eu estou meio perdido aqui, Lucas. Acho que já terminou aqui as perguntas para o grupo 1 e 2, né? Agora vamos... Isso, agora falta o grupo do robozinho. Do robozinho da baratinha. Nossa baratinha. Isso aí. A baratinha. Sobre a primeira... como que eu posso dizer? A primeira sugestão é algo que a gente pode trabalhar. É algo que me faz pensar muito sobre ser professor também. Porque, às vezes, o ensino, ele pode ser afetado por N motivos e tudo mais. Então, um projeto como esse é muito fácil de ser passado para frente e é uma ideia, assim, a gente fez mais como uma demonstração dos nossos conhecimentos para uma matéria escolar, mas a gente pode pensar, assim, em desenvolver mais. O que eu pretendo, pelo menos, é fazer um vídeo na internet explicando, disponibilizar isso, disponibilizar uma lista de materiais, porque aqui a gente fez uma apresentação fechada, né, mas eu posso fazer uma apresentação aberta no YouTube, por exemplo, e é uma ideia. Conversar com escolas locais, aqui perto da gente tem algumas, e pode ser uma oportunidade. A gente não tinha pensado nisso a princípio, mas é um jeito. Sobre o segundo comentário,
A gente pensou em que poderia ser um ótimo brinquedo para gatos. Uma integrante do grupo tem gatos e seria realmente muito usual, né? Ia funcionar muito bem. Talvez com uma carcaça menor, para ela ser mais rápida, eu acho que seria mais divertido. A relação de custo dela com o Arduino, a gente viu, né? É bem discrepante. O que acontece é que o Arduino ele possibilita uma usabilidade para mais projetos. Aqui a gente pegou componentes específicos e montou um objeto, um robô específico. A gente até poderia usar para outros projetos, mas é mais complicado. A ideia do Arduino é ser um microcontrolador que você pode programar, então você tem mais oportunidades, porque aqui a gente não está usando microcontrolador, a gente não está programando nada, a gente só está montando e explicando como funciona. O Arduino ele vai permitir com que você programe, então você tem uma gama muito mais grande, até por isso que ele é mais caro. Então, assim, a relação é que o Arduino até vale a pena. E se você for num projeto mais extensivo, por mais tempo e tudo mais. Como aqui era um projeto para montar e funcionar e deixar montado, eu acho que ele vale a pena também. Então, o Arduino ele seria para você conseguir montar uma coisa, desmonta, monta outra. Até por isso que o Arduino é mais caro. Ele tem uma carcaça toda disponível para você montar e desmontar a hora que você quiser. Então é tipo um Lego. O Arduino funciona assim. Essa aqui é mais como um projeto pronto que você compra e monta. Então é isso. Obrigada, muito boa a explicação. Obrigada, Gabriel, mas eu ainda sugiro que vocês não só avancem nesse projeto, mas eu acho que, assim, não vou chamar de patente, porque eu acho que não é bem a palavra, mas eu acho que o grupo poderia pensar, junto com o orientador, uma confecção de um manual, de um livreto, alguma coisa assim, para ficar caracterizado mesmo, vocês como autores desse, né, dessa, ainda que seja uma arquitetura fechada, né, que é específico, mas eu acho que vale muito a pena, sim. Eu achei muito válida passar para frente essa ideia de vocês. Parabéns para o grupo. Muito obrigado. A gente vai conversar sobre isso, sim. Muito bem. E eu gostei de ouvir assim, a sua possibilidade de vir a lecionar, né, de gostar de ser professor. Bacana, né? Estamos precisando de professores novos sempre. Todo ano precisamos de mais professores novos. E seria um prazer ter essas perspectivas aí, né? Vamos lá. Vamos dar sequência, então, gente, para a segunda parte das apresentações, tá? Então, seguindo aqui, nós vamos com o grupo 5, o título do trabalho, o robô desviador de obstáculos. O grupo 5 tá aí? Ó, são títulos parecidos, né? Não é o robô que desvia de obstáculos, é o robô desviador, tá por aí? Robô desviador de obstáculos. Acho que não, né? Você tá vendo aí, Lucas? Alguém abriu a tela? Não, no chat também. Tá aqui também não tivemos informações. Tá. E o próximo, o robô desviador? O próximo é o robô que desvia. O robô que desvia? Trabalho 6. Aí é robô que desvia de obstáculos. Tá por aí? Agora é o robô que desvia de obstáculos. Acho que não. Será que o projeto robô autônomo voltou? Ou entrou, né? Projeto robô autônomo, tá por aqui, não? Pelo jeito também não, Adriel. Eu acho que os 3 últimos trabalhos no momento, como a gente está com um tempo bom, o que vocês acham da gente dar uma paradinha, espera 10 minutos, né? Talvez o pessoal também esteja esperando que aconteça mais para frente. A gente faz aqui um intervalo na sessão e retoma aqui às 3h20. Pode ser, tranquilo. 15 minutinhos. Oi, Gabriel.
Eu Pode acho falar. que é melhor ir direto, viu? Porque a gente tem, assim, eu tenho muita coisa para fazer, então a gente fica esperando, depois não sabe se vem, se não vem. Eu acho que é uma responsabilidade dos alunos estarem aí, sabe? Eu acho melhor ir direto, se não tiver, a gente encerra e beleza, faz o que tiver. Beleza. O Gabriel levantou a mão aqui também. Gabriel? Eu só gostaria de fazer uma pergunta, não relacionada a essa pausa de agora, mas como a gente tem um tempinho, eu queria fazer agora. A gravação, ela vai ser disponibilizada no YouTube ou em algum lugar assim? Essa eu deixo para o Lucas responder. O pessoal da mostra vai disponibilizar futuramente, tá? Da mostra e da feira, mas eu não sei exatamente o procedimento para isso. Mas os autores serão informados. Perfeito, muito obrigado. Beleza. Ah, Gabriel, e aproveitando também uma sugestão, aí no caso do trabalho, são as publicações acadêmicas, né? Como o trabalho de vocês me parece já ter tido um encerramento, já tem um material bacana levantado, além aqui das nossas feiras, tem outras feiras interessantes também, vale muito a pena já publicar anais em congressos, assim. Eu, pessoalmente, demorei bastante para começar, eu só fui começar a pensar em publicação, em pesquisa acadêmica lá para o terceiro ano da graduação, mas me parece que já tem aí um material legal para uma, duas apresentações, então fazer essa sugestão também. Na escola, a gente é bastante motivado, incentivado a fazer publicações. Eu, inclusive, já tenho em outras áreas publicações feitas, mas é um projeto simples, não era a ideia, mas a gente fez um artigo, eu não lembro agora qual que é o nome, mas é uma dessas feirinhas assim, igual essa, que a gente publicou. Então, eu acho que a gente publicou, pelo menos. A gente tentou, pelo menos, a gente, não sei se já a resposta já chegou, mas é uma ótima sugestão, é uma coisa que tem que ser passada mesmo. É bem importante. É legal, eu já vou dar uma recheadinha no currículo lá, tem mó chique entrar na universidade já com publicação. Sim, é mesmo. Legal, pessoal, como nós estamos aqui num pequeno impasse, né, que nós não temos ainda, faltam 3 grupos e aparentemente ninguém está aqui, eu queria comentar que talvez caso alguém não possa continuar, eu acho que a gente pode aí manter com quem está na sala, tá bom? E a gente faz esse espaço de mais 10 minutos. Eu acredito que provavelmente os grupos estarão, mas a gente, como tem esse espacinho, sobre a gente até as 4h30, né? Talvez mais 10 minutinhos aí para guardar. Legal. Então eu vou parar por aqui. Nesse momento, tá bom? Lucas, eu não sei se foi para todo mundo, mas para mim picou bastante a sua fala. Para mim também, eu não consegui entender. Eu também não entendi, Lucas, qual vai ser o desfecho da Eita. situação. Se você puder ou repetir ou colocar no chat para gente. Agora, acho que não, né? Lucas, eu diria que você está numa conexão dial-up, porque está travando bastante.
Ó, vou cancelar, vou cortar aqui a minha imagem, tenta falar sem imagem, vamos ver se melhora. Oi, pessoal, agora melhorou? Agora parece que está mais fluido, Lucas. Bom, então vamos manter os 10 minutos. Caso alguém não possa ficar, eu acho que tudo bem. E a gente volta às 15h22, tá bom? Caso os grupos não apareçam até aí, a gente considera encerrada a sessão. Beleza, eu vou ficar por aqui mesmo de olho, né? Se alguém aparecer para liberar a entrada, mas vamos aguardar.
Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Legal. Pessoal, o nosso tempo já se expirou aqui, a gente 15h20, os demais participantes não chegaram, então acredito que a gente possa dar por encerrada a atividade dessa mesa. Gostaria de parabenizar a todos aqui que apresentaram, seus orientadores, aos colegas avaliadores, avaliadoras aqui da mesa. Muito obrigado pelas suas reflexões. E, Adriel, você quer deixar um último salve aqui para a mesa? Opa, eu ia começar a falar aqui com o microfone fechado e não dá certo, né? Eu queria agradecer aos avaliadores, agradecer a presença, a contribuição e parabenizar a todos os apresentadores. Isso é uma coisa que o professor Lucas falou, né? É verdade, vocês buscarem essas apresentações, já buscar as publicações e colocando no Lattes, isso é uma coisa assim muito bacana, né? Isso para o ensino médio, você ter já um Lattes com algumas publicações, alguns trabalhos, isso já pesa bastante quando você entrar na faculdade. Então, para os alunos, eu deixo meus parabéns a todos os apresentadores, todos os grupos, todas as pesquisas que foram feitas, e para os avaliadores, aí os agradecimentos, né, em meu nome e também em nome da Mocif 2022. Se alguém quiser falar alguma coisa aí também, fique à vontade. Então, obrigado aí também pela oportunidade, tá bom? Esses projetos que não vieram, a gente põe 0 aqui? Ou não precisa pôr nada? Acho que não preenche. Não precisa preencher? Isso, acho que só se está ausente, não preenche. Então, mais uma vez, então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Tá? É um prazer fazer esse trabalho aqui com o ensino médio. Tá? Gosto muito desse trabalho, faço com os meus alunos, tem alguns aí que estão passando também pela FECIF aí, e outras feiras que espalhadas aí por São Paulo. Acredito nesses jovens aí trabalhando com pesquisa desde cedo. Só para os alunos aí, pesquisadores e pesquisadoras, para eu mostrar para vocês que isso é legal. Eu orientei um trabalho de pesquisa aqui no Instituto, aqui de Guarulhos, que hoje as orientandas estão na USP, e por conta desse trabalho, elas ganharam uma bolsa lá e estão continuando a pesquisa lá. Então, a oportunidade de você estar fazendo pesquisa já no ensino médio, quando você vai para uma universidade, né, isso ajuda bastante, isso abre as portas, tá? Principalmente se você tiver a oportunidade, né, de conseguir entrar numa universidade pública que tem esses trabalhos, que tem esses professores que já garimpam esses talentos aí que trabalham com pesquisa. Tá bom? Então, parabéns aí a todas e todos vocês por terem a coragem de estarem aqui apresentando seus trabalhos para nós. Tá? E não desistam, continue participando, tá bom? É bem observado. Precisa coragem mesmo. Isso aí, mais alguém vai querer falar alguma coisa antes da gente encaminhar aqui para os encerramentos? Não? Não? Tá tranquilo, Adriel. Acho que podemos encerrar então, né, Lucas? Isso, eu vou parar a gravação por aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Damos por encerrado.